Associação Nacional dos Praças Policiais e Bombeiros Militares. Alô, alô. Bom, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui novamente na Câmara Federal para tratar de assuntos relacionados à segurança pública de um modo geral, especificamente na questão da Previdência. Agradecer e saudar o deputado... Pode ser. Então, agradecer e saudar o deputado Subir Gonzaga por ter solicitado esse debate, deputados parlamentares que estão na casa, oficiais, praças, público de um modo geral. O tema é segurança pública e previdência, mas não tem como fugir do debate da questão de previdência ou da reforma da previdência de um contexto macro. Porque a reforma da previdência, tal qual foi apresentada no Congresso Nacional, assim como outras reformas, deputado Gonzaga, ela afeta a sociedade como um todo, afeta os direitos sociais dos brasileiros. E isso também vai trazer problemas para a área de segurança pública, direta ou indiretamente. Então, não dá para tratar, para além de tratar da questão dos policiais e bombeiros militares, dos profissionais de segurança pública, não tem como não fugir do debate, ou não tem como fugir do debate de que as reformas que foram apresentadas nessa casa, nesse Congresso Nacional, pelo presidente Michel Temer, ela traz inúmeros problemas, elas destroem a nação. Elas destroem os direitos sociais da população brasileira, dos trabalhadores brasileiros, e, por conseguinte, afeta toda a gama de 200 milhões de trabalhadores, de pessoas no Brasil. E isso traz problemas para a segurança pública. Para além desse erro grotesco, para além desse erro, que já é um erro por si só grotesco, a reforma da Previdência vem numa lógica ainda de botar todo mundo no mesmo pacote. Ignorando peculiaridades específicas das profissões. Ignorando que policiais e bombeiros tenham as suas peculiaridades, tenham os seus problemas, a sua situação muito específica com relação à segurança pública, com relação ao desempenho da sua profissão, ignorando professores, ignorando trabalhadores rurais, ignorando profissionais da saúde, enfim, jogou tudo no mesmo pacote, partindo de uma premissa de que todos somos iguais e, a partir disso, temos que ser tratados da mesma forma, nessa questão de direitos, o que é, obviamente, absurdo. Muito absurdo. Então, são dois erros grotescos. O primeiro é apresentar essa reforma que retira efetivamente todos os direitos de todos os trabalhadores do Brasil, jogando-os na miséria, que é o que vai acontecer. Não só a reforma da Previdência, como outras. E, a partir disso, ainda põe tudo no mesmo pacote, numa situação de igualdade, quando sabemos que não são situações iguais. Cada situação tem que ser tratada de uma forma diferente. E a questão dos profissionais de segurança pública, os números, os fatos, o dia a dia da nossa profissão dizem isso. A imprensa maldosamente joga como privilégio, maldosamente, por má fé mesmo, e é por má fé, porque não conhece a realidade de um policial no Rio, em São Paulo, em Santa Catarina, no Mato Grosso, não sabe o que é ficar 24 horas de serviço, trabalhando, acordado, não sabe as agruras de ser policial, profissional de segurança pública, seja policial civil, militar, agente prisional, enfim, porque não convive com isso. E aí, a partir disso, vende para a sociedade uma situação como sendo um privilégio, quando, na verdade, nós sabemos que não é. O governo, por sua vez, trabalha na perspectiva de que tem que retirar direito, para pagar uma situação de uma dívida que é inexistente. Existem vários estudos hoje, de vários órgãos, todos eles com credenciais muito grandes, que dão conta de que esse déficit previdenciário ele é inexistente. E dá para citar Ministério Público, dá para citar os procuradores, dá para citar, enfim, uma enormidade de entidades e profissionais que já disseram e comprovaram que não existe déficit na Previdência, o que existe é má aplicação do dinheiro, o que existe é a aplicação do dinheiro da Previdência em locais errados, isso é fato. Mas, infelizmente, este governo e outros, e eu não estou aqui especificando o tema, porque outros governos também fizeram reforma e retiraram direitos também. Infelizmente, os governos no Brasil, nos últimos anos, têm acatado e servido aos interesses que não são efetivamente os interesses dos profissionais e da classe trabalhadora brasileira. E aí podemos citar banqueiros, podemos citar especuladores, podemos citar grandes empresários, é a estes que esses governos têm servido. E, enquanto isso, nós temos a responsabilidade de morrer no dia a dia, de dar a vida
para a sociedade, dar a vida para esse Estado e ser tratado de forma indigna, desde a gênese, desde a origem, porque o desrespeito aos profissionais de segurança pública no Brasil é histórico. Eu sempre faço um exemplo, trago um exemplo, que ele é muito prático, e vou utilizar a questão da Força Nacional como exemplo. O ano passado nós tivemos no Rio de Janeiro, quando a Olimpíada, onde os profissionais de segurança pública da Força Nacional estavam sendo tratados de forma absurda, para dizer o mínimo. Pegaram policiais de todos os estados, levaram para o Rio de Janeiro, jogaram nos apartamentos e agora vocês vão prestar segurança pública. Assim, sem ter condições de trabalho, sem ter equipamento, sem ter nem conhecimento do terreno, que muitos não tinha água nos apartamentos. Aí eu pergunto, fariam isso com outra profissão? Vamos imaginar, hipoteticamente, que tivesse que fazer no Rio de Janeiro um levantamento dos devedores fiscais ou dos devedores de impostos no Rio de Janeiro. E aí fosse chamado para o Rio de Janeiro inúmeros fiscais da Fazenda. Será que fariam isso com esses fiscais da Fazenda? Que jogariam nos apartamentos sem água, sem alimentação, sem condições? Não, não fariam. Mas com as polícias fazem. Porque as polícias, infelizmente, são desrespeitadas pelo Estado brasileiro. Historicamente. 500 policiais morrem por ano. Se fossem 500 deputados. O deputado olímpico falou. Só estou perguntando, eu fiz uma provocação. Se fosse 500 deputados, 500 parlamentares, enfim. Mas 500 policiais é mais número, é número. Viramos só estatística. As nossas pensionistas, os policiais que morreram, e morreram esses 500, as pensionistas estão aí passando necessidades. Porque, inclusive, mudou-se a legislação de pensionista aqui no Congresso, e nos estados estão mudando. E ninguém liga, ninguém dá bola. Nós estamos sendo alvejados e caçados pela marginalidade. E a única coisa que os governos federais e estaduais fazem é retirar direitos. Ou projetos que nos retiram direitos. E quem é que está morrendo? É o praça, geralmente com salário muito baixo, que tem que enfrentar uma marginalidade sem condições de trabalho, sem colete, sem armamento, com colete vencido, com viatura aí caindo aos pedaços. E aí os projetos para a segurança pública, falaciosos há 20 anos, porque há 20 anos a gente tenta fazer segurança pública ou debater segurança pública numa perspectiva de mudar o modelo, são de retirada de direitos. Retirada de direitos para quê? Para pagar um suposto déficit previdenciário e uma suposta dívida pública que ninguém sabe de onde saiu, quando como foi. E fazer bem para determinado grupo da classe social brasileira, que é 5% dessa população. É para isso que tem essas reformas, e é para isso que o trabalhador brasileiro, que os policiais brasileiros, sejam os praças, oficiais, agentes da Polícia Federal, policiais civis, estão sendo penalizados e vão ser penalizados. Independente, deputado Gonzaga, e aí tem que parabenizar, sim, os parlamentares que conseguiram fazer emendas, apresentar emendas para tratar das peculiaridades da situação, e que tem que ser tratado, obviamente, porque o projeto está aqui. Mas o fato é que a reforma da Previdência, no seu conjunto, no seu todo, ela é grave, muito grave, porque vai trazer problemas de segurança pública para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos, porque policial não é filho de chocadeira. Policial tem pai, tem mãe, tem filho, que vai se aposentar, que está no mercado de trabalho, então ela afeta todo mundo. E precisamos, inclusive, desconstruir esse discurso de que temos que livrar só o nosso. Não, nós temos que discutir a retirada da reforma da Previdência do Congresso Nacional. Porque ela afeta o conjunto da sociedade brasileira. E nós não viemos de Marte. Nós temos famílias, nós temos amigos que vão ser penalizados, sim, com a reforma da Previdência. E tem que se discutir essa questão. E a sociedade tem que se organizar para que, junto com os policiais, para que, junto com os agentes prisionais, para que, junto com a classe trabalhadora, convença os deputados a não votarem, a votarem contra essa reforma da Previdência. E não só essa, todas as reformas que já foram feitas. Porque já foram feitas reformas aqui que vão trazer sérios problemas para a segurança pública, para a saúde, para a educação, com corte de investimentos, inclusive. E isso vai afetar, porque se imagina a segurança pública a partir de um contexto de só polícia. E não é. Segurança pública não é só polícia. Se não tiver educação, isso vai trazer um problema de segurança pública. Se não tiver saúde, isso vai trazer um problema de segurança pública. Se não tiver iluminação pública, vai trazer um problema de segurança pública. E o Estado brasileiro não investe nessas áreas. E aí, resolve-se depois como?
manda a polícia, via de regra a PM, com um escudo para ir lá e dar jeito, fazer o controle social. É isso que está dado. Os nossos profissionais de segurança pública, policiais militares, e me refiro aqui especificamente, já estou encaminhando para o final, policiais militares e bombeiros militares, têm peculiaridade, sim, e precisam ser tratados de forma diferente, assim como professores e outras categorias. E é isso que tem que ser discutido. A imprensa vende a lógica de que somos privilegiados. Bom, querem retirar os meus direitos? Me deem fundo de garantia. Querem retirar os meus direitos? Me deem todos os direitos previstos, direitos trabalhistas, previstos na Constituição Federal. Todos. Assim como tem o seletista. Porque é muito fácil fazer um discurso demagógico, mentiroso, que a imprensa compra como verdade absoluta, sem nos consultar, e simplesmente jogar 600 mil profissionais de segurança pública numa situação maior, de um maior risco a que já estão submetidos. Porque, inclusive, desestimula o trabalho do profissional. Qual é o policial militar hoje que vai poder dar, efetivamente, com vontade, trabalhar com vontade, sabendo que seus direitos estão sendo sistematicamente retirados neste Congresso Nacional por este governo federal, que, infelizmente, governa o Brasil não para os brasileiros. E é isso que está dado. O nosso debate é esse. As peculiaridades da profissão têm que ser tratadas de forma diferenciada assim como outras, mas a lógica toda, para termos efetivamente solução ao problema, é retirar essa PEC 287 aqui do Congresso Nacional, porque ela não é uma reforma que vai trazer benefícios para a sociedade brasileira e, consequentemente, vai afetar também os trabalhadores da segurança pública. Muito obrigado, deputado Gonzaga. Tenho certeza que outros palestrantes, inclusive os oficiais, vão trazer detalhes mais específicos e mais pontuais com relação a isso, mas o nosso recado é esse, é não à reforma da Previdência no seu conjunto, e se eventualmente ela vier a acontecer, o que não queremos e vamos trabalhar para que não aconteça, mas que minimamente sejam tratados diferenciados aquelas categorias que efetivamente precisam e merecem ser tratadas de forma diferente por conta da peculiaridade da sua profissão. Obrigado, deputado Gonzaga.